Saudamos a todos em nome da Casa Espírita Joana de Ângeles para este encontro com o Evangelho, apresentado todas as segundas-feiras às 19 horas. A SEJA, sigla da Casa Espírita Joana de Ângeles, desenvolve suas atividades em sua sede no bairro Córrego Grande, Florianópolis, Santa Catarina, mas também por estes meios tecnológicos da informação e da comunicação, Facebook e YouTube, faz chegar sua mensagem a lares e irmãos de muitos outros lugares, nas mais distantes cidades e estados do nosso país e por que não dizer do mundo. Tudo isso por meio desta bênção do progresso da ciência humana, a internet. O encontro com o Evangelho é um momento para reflexões, onde recordamos os ensinos do Mestre Jesus, sempre buscando como suporte o entendimento da doutrina espírita, que amplia o aspecto consolador da mensagem evangélica ao contribuir para uma maior e uma melhor compreensão do que o Cristo falou e exemplificou. E para contribuir com esse ambiente fluídico que vai se formando, ambiente de paz e harmonia, quando nos propomos a falar do Mestre Jesus, embora considerando os pequenos recursos pessoais, vamos à nossa ambientação, com a leitura de uma mensagem e logo após a prece de abertura. A mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, traz como título O Novo Mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus. Está em João, capítulo 13, versículo 34. Agora as palavras de Emmanuel sobre este ensinamento de Jesus. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama a teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar da sua fé, com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, em que essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. E agora nós convidamos a todos para nos colocarmos em prece. Agradecer desde já a misericórdia divina que nos proporciona essa oportunidade de reunirmos-nos em nome do Cristo,
e buscar o entendimento mais próximo dos seus ensinos. Contamos também e rogamos a essa misericórdia divina a proximidade dos queridos amigos espirituais, para que consigamos, com objetividade e alegria, falar, com compreensão, ouvir. Que possamos estar, a partir de agora, irmanados nessa busca de nos aproximarmos mais com o Mestre. E por isso, em nome de Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, o nosso Mestre amado, consideramos iniciado o nosso encontro com o Evangelho. Que assim seja. É com alegria no coração que iniciamos mais um encontro, trazendo nesta oportunidade a parábola do semeador. Durante a pesquisa e as leituras para prepararmos esse tema, tivemos a curiosidade de saber quantas parábolas Jesus narrou. Conforme Haroldo Dutra Dias, um estudioso das Escrituras, conferencista espírita e que traduziu o Novo Testamento a partir do hebraico, do aramaico, foram 32 parábolas. A curiosidade de conhecimento normalmente vai nos levando mais adiante, de coisas que se relacionam com o tema ou que se aproximam bastante. Por isso, compartilhamos aqui, por exemplo, o significado de parábola e por que Jesus as utilizou. São respostas fáceis de encontrar e, de modo geral, todos temos, cada um, alguma compreensão. Mas é importante trazer para essas nossas reflexões para dar um suporte, embasamento ao raciocínio. E também podemos imaginar a grandiosidade da sabedoria do Mestre e o quanto ele conhecia os seus irmãos em humanidade. As parábolas são narrativas alegóricas que transmitem uma mensagem por meio de comparação ou analogia. O Mestre nos transmitiu os princípios básicos da sua moral, utilizando bastante essa linguagem simbólica. E o porquê que ele as utilizou, ele próprio explicou. Quando os discípulos lhe perguntaram, na passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 11 e de 13 a 15. Por que eles falam em parábolas? E Jesus respondeu, falando com os discípulos: porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios dos céus, mas a eles isso não foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Esta passagem do Evangelho de Mateus ainda faz referência a uma profecia sobre a condição de entendimento das populações que iriam receber de Jesus esses ensinamentos. Mateus deixou registrado assim: e neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos. E fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Este texto evangélico está na obra da Codificação Espírita, no capítulo 24, de O Evangelho segundo o Espiritismo. O título é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E ao comentar esta passagem, Allan Kardec traz mais luz para a nossa compreensão do porquê Jesus se utilizou de parábolas. Nos itens de 4 a 7, Kardec faz um comentário muito esclarecedor.
do qual citaremos somente algumas partes. Mas a leitura atenta e refletida de todos os itens, sem dúvida, vai trazer entendimento mais amplo sobre essa questão. No item 4, o codificador se expressa assim: dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa deve vir a seu tempo. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Um pouco mais à frente, no item 6, Kardec diz: é de perguntar-se por que proveito o povo podia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido lhe era oculto. Note-se bem que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade. Kardec também comenta que, sobre outras partes de seus ensinos, ele desenvolvia o seu pensamento apenas aos discípulos, por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Assim, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas, referindo-se aí aos discípulos. Nos parece que refletir sobre uma parábola de Jesus com este alicerce do Evangelho e da codificação nos deixa mais familiarizados com esta forma de transmitir o conhecimento da qual o Mestre se utilizou. Antes ainda de iniciarmos o tema da parábola do semeador, queremos esclarecer que esses conhecimentos trazidos aqui para nossas reflexões estão nas obras da codificação, nas publicações orientadoras de estudo do Sistema Federativo do Movimento Espírita Brasileiro e nas demais obras espíritas que auxiliam na ampliação do entendimento desses conhecimentos. Agora sim, a parábola do semeador foi registrada por Mateus no capítulo 13, mas também está em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. No Evangelho segundo o Espiritismo, a encontramos no capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. Narra a introdução do texto evangélico que, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: agora entramos na parábola em si. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos o comentário de Kardec. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Kardec também faz uma comparação entre a parábola do semeador e as diferentes maneiras de compreender e aplicar
as revelações do Consolador, o Espiritismo, por meio de questionamentos relacionados ao plantio das sementes. Não estariam sendo representados nas sementes que caíram à beira do caminho os que apenas atentam aos fenômenos materiais, vendo neles somente fatos curiosos? E as sementes que caíram em meio às pedras? Não estariam associadas aos que buscam senão o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? E aquelas sementes que caíram em meio aos espinheiros? Não estariam representando os que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não para si mesmos? E, finalmente, os que frutificam as instruções do Consolador não seriam como as sementes que caem em terra boa e dá bons frutos? Allan Kardec menciona também: quantas pessoas existem para as quais o Evangelho não passa de letra morta, à maneira de semente caída sobre pedregulhos, que não produzem nenhum fruto? Emmanuel, em uma mensagem sobre o cristão e o mundo, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 102, mostra que ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Ao refletir sobre este trecho da mensagem de Emmanuel quanto à sabedoria do mestre a utilizar os símbolos vivos da natureza para transmitir esta parte dos seus ensinos, nos veio à mente o dizer tão conhecido: a natureza não dá saltos. Essa expressão talvez possa nos auxiliar na compreensão da parábola do mestre em relação à situação individual de cada um de nós. Se estamos querendo dar saltos na elevação espiritual, ou, ao contrário, estamos prorrogando demais nossos propósitos de avançar na caminhada, nos demorando na decisão de dar os passos para os quais já temos o caminho aberto pelo Mestre amado. Mas, por ser a porta um tanto estreita, requer um esforço maior de nossa parte. Na maioria das vezes, esquecemos que Jesus acompanhará em cada passo dessa nova trilha, a da iluminação interior, que é um desafio constante e que está ao alcance de cada filho de Deus. Se já temos algumas sementes em nossos corações e em nossas mentes, conquistadas pelas diversas caminhadas das existências anteriores e a bênção da atual encarnação, por que será que nossos passos ainda são vacilantes? Quando Jesus, com seus braços abertos e um sorriso luminoso, nos aguarda para uma jornada da qual nosso livre-arbítrio já está mais propenso a seguir, por esse caminho do Mestre, o da verdade e da vida. Realmente, não podemos dar saltos e, de fato, não estaria de acordo com as leis da natureza. A lei natural, que seria essas leis da natureza, a lei natural. Mas talvez já não estejamos na condição de deixar as sementes à beira do caminho, sendo indiferentes às lições do Evangelho, deixando para depois, somente quando adquirirmos um grande conhecimento, ou quando as provações nos marcarem a existência. De fato, o fruto não amadurece antes do tempo. Porém, se já estamos entusiasmados com essa boa nova, que é o Evangelho, não seria o tempo de retirarmos as pedras que ainda impedem que as sementes atinjam o solo mais fértil da nossa boa vontade?
Que esse conhecimento germine em nossa mente, inspirando coragem para vencer as provas do dia a dia. Que muitas delas dependem apenas de não ficarmos parados na ociosidade. Lembrar de orar e seguir, confiantes nas nossas capacidades e na ajuda do alto. A humanidade caminha no rumo do mundo de regeneração. Já está anunciado, desde a chegada do Consolador prometido pelo Cristo, do qual somos convictos em afirmar que é a doutrina dos Espíritos. E essa transição se acelera nesses tempos de provação em escala mundial e nas diversas coletividades. Mas a efetivação desse reino de paz anunciado não estará dependendo da nossa contribuição, retirando os arbustos espinhosos que simbolizam as marcas das nossas más inclinações, que ainda nos mantêm presos ao egoísmo, à intolerância, à maledicência, ao autoritarismo, à vaidade, ao personalismo? Sim, queremos abandoná-los e conseguiremos em nome do Mestre, pois essas tendências nos dificultam a produção de projetos mais valorosos, de realizações mais nobres. A semeadura do Mestre prossegue, e ainda continuarão existindo, pela simbologia por ele utilizada, a terra seca, as pedras, os espinhos. Independente das escolhas que fazemos, dos caminhos que escolhemos, a marcha do progresso da humanidade prosseguirá, embora os homens possam dificultá-la, como está na questão 781 de O Livro dos Espíritos, cuja pergunta é: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Recebendo dos Espíritos a seguinte resposta: não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Recorremos novamente a Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, para trazer um pequeno trecho, a parte final de uma mensagem, nesta tarefa de proporcionar mais alguns momentos de reflexão, neste encontro com o Evangelho, que é a materialização de um trabalho de equipe da instituição que representamos, a Casa Espírita Joana de Ângeles. O pequeno trecho da mensagem de Emmanuel a que nos referimos recebeu o título de Nas Estradas e está no livro Pão Nosso. Diz assim: se o terreno do teu coração vive ocupado por estas ervas daninhas e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Como reflexão final, vamos compartilhar o que traz o Caderno de Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, editado pela Federação Espírita Brasileira, na interpretação da última parte da parábola do semeador, que já foi citada, mas que vamos repeti-la nesta conclusão. Como tínhamos visto, referindo-se à última parte das sementes, a parábola termina assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A interpretação que apresentaremos a seguir desta parte final da parábola é fruto de estudos em equipe, de irmãos espíritas que se dedicam a contribuir com nós outros para a compreensão mais ampliada dos textos evangélicos à luz da doutrina espírita. Diz assim: quando o terreno está devidamente preparado, a produção está assegurada, num processo contínuo.
A boa terra representa a terra fértil, que possui condições propícias à germinação da semente, ao surgimento e amadurecimento da planta, assim como a produção do fruto. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados e difundidos num processo natural. O terreno fértil produz uma lavoura de significativo valor, caracterizada por frutos suculentos e nutritivos. Entretanto, é importante considerar que nem todo terreno fértil produz igualmente. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Esse trecho mostra que toda semente que encontra terreno qualificado pela bondade do Cristo produz incessantemente por atestar a sua origem. Outro a 60 e outro a 30 revela que o percentual de produção pode ser menor em uns, mas que não deixam de dar sua resposta sempre positiva. Outro a 30. Nesta faixa se localizam aqueles que se posicionam no sublime momento do despertar para as realidades espirituais. Estão dispostos a oferecerem contribuições, mesmo que menores, no plano das lutas evolutivas e no redirecionamento de sua existência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o alerta que nos informa ser preciso não apenas escutar orientações propriamente ditas, mas aprender a identificar as oportunidades de crescimento. Quem tem ouvidos para ouvir não perde tempo com lamentações, gemidos ou clamores. Conhece as dificuldades que envolvem os que produzem bons frutos, mas não se detém. Trabalha incessantemente, guiando-se pelas elevadas instituições que lhe inspiram os benfeitores espirituais, sem medos, pressas ou retardamentos. Palmilha o caminho da efetiva libertação, transformando-a em reservas de bom ânimo e encorajamento, em bálsamos que aliviam a dor do próximo. Queridos irmãos, chegamos ao final deste encontro com o Evangelho e assim, mais uma vez, convidamos a todos para sintonizarem conosco na prece final de gratidão. Querido e amado Mestre, ao encerrar essas reflexões em torno dos seus ensinos e alimentados com os ensinamentos da terceira revelação, o seu Consolador prometido, queremos agradecer por tudo, Senhor, por nossa vida, por nossa saúde integral, pelo nosso lar, o nosso trabalho, por essa doutrina abençoada que nos mantém firmes e fortes na busca de nos desenvolver e abandonar o velho homem. Agradecemos porque estamos em pleno momento de transição da humanidade, presenciando as provações, mas também o prenúncio e a esperança de um mundo melhor, um mundo novo, onde o mal será distanciado dos corações. Não deixará totalmente de existir, mas o mundo novo, o mundo do bem, da paz, da harmonia e da tua justiça, Senhor, em breve, estamos convictos, se fará presente. Que possamos contribuir nessa marcha evolutiva
cada um individualmente e todos coletivamente, para que no futuro possamos dar graças por todos os aprendizados e as provações por que passamos. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. E em Teu nome, e acima de tudo, em nome do Pai Celestial, nos despedimos de mais este encontro com o Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.